Bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar fazendo aqui o nosso devocional Manhã com Deus. E nessa manhã, Deus, Ele nos traz como tema o devocional de Eu quero entrar aonde dói. Hoje Deus quer falar com você que se encontra com o coração frustrado, com um coração ansioso, com preocupações. Você que está entrando aqui com muitas dúvidas, com anseios, com questionamentos, aonde a alma tem pesado. Hoje Deus quer falar contigo através desse devocional. Mas antes de tudo, eu quero muito fazer o quê? Uma oração. Vamos começar nosso dia já agradecendo. Bora lá? Senhor, nesta manhã nos reunimos aqui para o seu devocional, para sermos edificados, transformados, direcionados através da tua palavra. Eu quero lhe agradecer, Pai, por todas as vidas que estão sendo encontradas neste devocional de hoje. Obrigada, Pai, pelo teu amor que é constante, pela tua graça que tem sido nossa força. Vá de encontro com a vida do Alan e de todos os nossos irmãos que estão buscando por libertação, Pai. Nós sabemos que o Senhor é a cura e em Cristo nós somos já livres e vencedores. Bom dia, Camila. Cuida, guarda, protege da vida da Camila. Cuida, guarda da vida do Igor, da Janine, da Lene. Vá de encontro nesta manhã, Pai, com todas as vidas que vão passar por esta live. Que o Senhor entre com o teu cuidado na vida da Vanderlei, Antônio, da Irani, do Alan e de todos os irmãos que vão passar aqui nesta manhã. Que o teu cuidado com eles cresça. E que o Senhor abençoe, guarde, proteja, ilumine todas essas vidas, a vida também do G, que está entrando com a gente, vida do Léo, do Vanilson, bom dia! E que eles possam ser direcionados através da tua palavra, que eles possam viver o melhor que há em ti, e que a graça do Senhor alcance a eles e também todos aqueles que eles amam. Obrigada por essa oportunidade de estarmos hoje reunidos na tua presença, sendo direcionado pelo teu devocional. Vamos lá? Salmos 34, 18 diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os que se encontram com o espírito oprimido. Paz, Bernan, bem-vindo, bom dia. O tema do nosso devocional é Deus quer entrar aonde dói. Irmãos, quem puder depois chamar a Bernan Oliveira no privado, ela está passando por um momento que ela está precisando de auxílio. Ela é mãe solo, mora no interior e está passando lá no Ceará, né? Está passando por um momento de dificuldade financeira, está precisando pagar o aluguel com urgência. Então, os irmãos que quiserem, puderem, depois chamar ela comentou aqui no nosso vídeo. Não a conheço, mas eu sei, irmãos, que Deus, Ele cuida dos filhos e Ele muitas vezes levanta pessoas para poder cuidar. Amém? Então, quem puder, chame no privado e converse com ela. Caso você possa e tenha condições de estar estendendo as mãos para auxiliar a nossa irmã. Tem muitas dores que a gente passa e não fala. Tem muitas feridas que você e eu carregamos dentro de nós. Feridas até mesmo de pessoas que nós amamos, que nos machucaram. Bom dia, Carlos, a paz do Senhor. Quantas vezes nós carregamos frustrações, tentando estar bem, quando aquilo, na verdade, dentro do nosso coração, continua inflamando, continua queimando de uma forma assim, muito triste. E muitas das vezes, é nesses momentos que nascem a falta de fé, os apegos emocionais,
Muitas das vezes são nesses momentos em que a gente olha pro cenário e a gente só fala assim, eu só quero desistir. Porque as situações não são agradáveis. Parece que cada passo ela só piora. A dor só cresce. Nós tentamos controlar coisas que, por mais que nós venhamos nos esforçar, tem muitas situações que saem do nosso controle, geram desgaste emocional, o desespero toma conta do coração, a ansiedade avança, nos sentimos fracassados, nos sentimos muitas das vezes inútil, nos sentimos com aquela sensação de eu não consigo mais, de invalidez. Muitos acabam se apoiando em pessoas. Outros apenas desistem. Mas nessa manhã, eu quero te dizer que tem um Deus que marcou esse encontro nessa live contigo para dizer que para este vazio, no meio desse cenário de dor e frustração, no meio desse cenário, muitas das vezes, de rejeição, de invalidez, de medo, você não está sozinho. Ele está contigo. Paz do Senhor, Lucinei, bom dia, evangelista, bom dia. Isso é algo muito profundo, irmãos. Porque Deus nunca teve medo de entrar em lugares só porque nós nos sentimos de alguma forma ou porque nós nos afastamos dele. Quantas vezes você tem feito assim como o Léo tem falado aqui? Continuado tentando viver, vestindo todos os dias um personagem para que as pessoas não vejam a dor que só você entende. Só que Deus também entende você. É muito difícil quando nós estamos passando por um período na nossa vida onde tudo que nós precisamos é de um socorro. É muito difícil quando no meio desse cenário não enxergamos esse socorro. É muito difícil quando tudo que nós vemos é a nossa dor. E Deus, hoje Ele quer que você o convide. Fala com Ele nessa manhã. Fala pra Ele aonde dói. Porque Deus, Ele não se assusta com a sua dor. Ele não ri dos seus traumas e nunca usará os teus gatilhos para te ferir. Ele quer curar você. Ele não rejeita as tuas feridas. Você tem um Deus que Ele não te acusa só porque você tem uma dor. Mas Ele é o único que, além de te curar, te liberta dela. Talvez Ele não te faça esquecer o motivo dela ter sido gerada, mas Ele vai fazer com que ela não doa mais. Lá em Salmos 147:3 diz: Ele cura os quebrantados de coração e trata das tuas feridas. E nesta manhã Ele está dizendo: filho, eu estou aqui, disponível para curar o teu coração e dentro dele todas as feridas, a bagunça que está sua mente. Quantas das vezes você tem do nada tido muitos pensamentos de opressão? É tempo de Deus libertar essa mente, curar você. São tantos os planos que Deus tem para a tua vida, mas tantas vezes que você tem se entregado à sua dor no meio do secreto. Enquanto no meio do secreto Ele tem falado: filho, só conta pra mim.
Tá desandando a vida, conta pra mim. Tá difícil a situação, conta pra mim. Fala os teus problemas pra mim. Qual é a dor que você carrega por tanto tempo? Que já tá quase se tornando um pedacinho de você. Conta pra Ele. Deus é especialista, irmãos, em cuidar daquilo que nós tentamos esconder. E talvez hoje você esteja passando por aquele momento onde a dor pode estar sendo na área do desapego. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos continuar estando em lugares que nos machucaram, nos mostrando ser fortes para pessoas que nos feriram. Só que Deus, Ele não quer que você vista esse personagem. Deus, Ele quer ver a sua parte vulnerável. Não na frente dos outros, mas no secreto. Não é porque você sofreu que Deus se afastou de você. Pessoas más intencionadas existem, irmãos. É por isso que Deus fala que Ele sonda não o que as pessoas falam, mas o coração. E Ele conhece exatamente a causa da sua dor. E Deus, Ele diz pra você: até quando se segurará em pessoas, em lugares, em ambientes que te feriram? Até quando você continuará se assegurando nisso? O medo de soltar vai continuar te trazendo mais danos. Os planos que Deus, Ele tem para nossas vidas, irmãos, Ele não nos causa danos e muito menos sofrimento. Se vive machucando, solta. Eu sei que muitos estão entrando aqui com medo de recomeçar, estão passando por um momento onde o coração se encontra vazio, desesperado. Pessoas que têm medo de renunciar ao que Deus está pedindo por medo de não viver algo melhor. Mas escuta o que eu vou te falar com carinho. Deus, Ele não quer que você se afaste dEle neste momento. Ele quer que você só se aproxime dEle. Não culpe Deus pelas dores que você tem passado ou pelo teu passado, que muitas das vezes foi de muita dor e sofrimento. O projeto de Deus para tua vida nunca foi isso. A palavra do Senhor fala que o projeto que Ele tem para mim e para tua vida são planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro com esperança. E ainda diz, e não de lhe dar danos. Não de lhe causar danos. Obrigada. Deus abençoe. Perfil Soluções, Negócios e Vendas. Bem-vindo. Muito sucesso para o teu negócio e para tua vida. Deus, Ele quer, irmãos, uma oportunidade. Só que Deus, Ele não é invasivo igual o inimigo. O inimigo, irmãos, eu vou explicar como ele trabalha. Porque às vezes a gente acha que o inimigo ele vai chegar com chifrinho, tridente do Aquaman. E não é assim. O inimigo, ele entra na vida de todos nós, porque ele é invasivo. Ele entra por brechas, com sapatinhos de algodão. E ele não vai destruindo a sua vida de uma vez não, irmãos. Igual muitos pensam. Ele vai destruindo aos poucos, com distrações. Colocando sobre a tua vida a falta de tempo. Bem-vindo, Bruno. Ele vai entrando na nossa vida, irmãos, de forma sutil. Nós percebemos que ele está agindo quando a nossa vida já está um pleno caos. Mas eu posso dizer uma coisa, seja por uma brecha ou seja no caos que você já está vivendo, Deus continua sendo Deus. E o inimigo, ele pode estar se levantando contra a sua vida e tentando mudar o cenário e te trazer muitas das vezes amargura para
para uma área que Deus lhe chamou. Mas eu posso te dizer que você tem um Deus que, além de ser Pai presente, além de curar, além de restaurar, Ele também transforma. Você tem um Deus que pega esse cenário de dor e transforma em um cenário de vitória. E aonde mais doía, se tornará um lindo testemunho sobre a tua vida. Porque o seu Deus, Ele não brinca com emoções. O seu Deus, Ele não brinca com sonhos. E Ele não brinca e não abandona naquilo que você coloca nas mãos dEle. O inimigo, ele pode estar fazendo nesse momento da tua vida o que ele quiser. Agindo de todas as formas mais traiçoeiras. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração e fala: ei, a partir de hoje é Deus esse comando. Então que o inimigo hoje da tua vida, ele saia levando toda a bagagem dele, levando todas as mentiras, as acusações, os traumas, as necessidades, levando sobre ele nesta manhã. Que ele saia da tua vida levando as acusações, tudo que foi forjado para te destruir, todas as armadilhas que ele planejou, levando sobre ele todas aquelas coisas negativas e ruins, o mal intencional para causar destruição e dano sobre a tua vida. Que ele saia hoje, que ele caia por terra, porque tem uma nova rede no comando. E o nome dele é Jesus. Tem alguém no comando que chegou para mudar esse cenário. Pro teu problema, ele é a solução. E aonde havia morte nos teus sonhos, começa a haver vida. Aonde havia perdas, Deus começa a fazer conquistas. Nós precisamos começar a nos focar mais em Deus, irmãos. Hoje você pode falar: Deus, entra, toma o teu lugar de honra e faz a diferença, Pai. Muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, restaura o que precisa ser restaurado, coloque em ordem o que precisa ser colocado em ordem. Muda o cenário, mas muda também quem está orando, Pai. Porque eu preciso de ti. Deus, Ele quer que nós venhamos convidá-lo, irmãos. Ele não é invasivo como o inimigo. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E quando ele entra, ele muda tudo. Ele transforma tudo. E ele está aí, contigo nessa manhã, dizendo: filho, eu estou aqui. Ei, filho, eu estou na porta. Me permita entrar. Entrar aonde mais dói, porque é tempo de curar. Há tempo para tudo, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que tem tempo de viver promessas, tem tempo de chorar. Mas hoje é o tempo de curar. Porque tem muitos milagres que você fala: Deus, eu quero tanto viver os teus milagres. Só que não tem como viver milagres, irmãos, quando aqui ainda está machucado. Porque a gente não consegue aproveitar as bênçãos. Porque por mais lindo e nítido que seja o milagre, a dor continua aparecendo de forma intensa. E essa dor continuará te paralisando no futuro. Então hoje vamos permitir que Deus cure. Ele espera um convite para poder entrar e mudar tudo. Até aquelas dores mais antigas. Tem muitas pessoas que ainda passam as feridas da infância. Que vira e mexe se encontra triste pelas feridas da adolescência. Não são feridas só novas, as feridas antigas também dói, irmãos. Quando elas não são tratadas, então elas ficam terríveis. Deus, Ele não chega arrancando tudo de uma vez. Deus, Ele não quer mudar sua vida de uma hora para outra. Por quê, irmãos? De uma vez. Por quê? Porque às vezes a gente não ia conseguir notar Ele ali. O primeiro passo é ser curado. Você falou para Deus: eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, eu quero... Primeiro passo, ser curado. Curado para poder aproveitar os milagres que Ele trará. Deus, Ele não te solta, irmãos.
Quando você convida ele para estar na sua vida, ele te segura nas mãos dele firme. Por mais que você se distancie, ele continua indo atrás de você. Ele fala: ei, você está tentando se distanciar, mas eu continuo aqui. Em todo tempo, Deus mostra que você pode confiar nele. E lá em Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. É tempo, irmãos, de você voltar. Entrega para ele o seu cansaço, sua sobrecarga. Entrega para ele tudo aquilo que tem te causado danos e muito sofrimento. Você percebe? Ele não disse: primeiro você tem que se resolver para que depois você venha. Não, não, não. Deus, ele fala para você nessa manhã: venha. Venha cansado, venha oprimido, venha frustrado, venha se sentindo um fardo, mas venha, venha. Venha do jeito que você está se sentindo hoje. Apenas venha. E eu tenho uma notícia. Depois desse encontro, tudo muda. Nós nos tornamos novas criaturas. E aquilo que antes era dor e sofrimento se transforma em só mais um pedaço do nosso testemunho. Porque o processo de cura, ele demora um pouquinho. Mas Deus, ele vai curar cada uma das tuas feridinhas e feridonas. Hoje, Deus não está te pedindo perfeição para se aproximar dele. Ele está te pedindo apenas que você chame ele para esse acesso. Acesso que vai te sustentar. Acesso para aquilo que você mais tem medo de perder. Porque ele quer tocar, ele quer mudar. Acesso para as partes que mais doem. Tem feridas aí dentro que você está tentando tratar com medicação. Porque a ansiedade, a depressão, não é. Deus, ele pode. Juliana, mas eu tô dependente de medicações. Ok, você não nasceu dependente. Então Deus vai restaurar. Restaurar o ânimo, restaurar o vigor, restaurar as emoções, restaurar os sentimentos. Deus, ele vai restaurar, porque o meu Deus, ele é perfeito. E uma coisa que eu aprendi é que ele pode fazer tudo. Pro médico é impossível, vai ficar dependente pro resto da vida de medicação. E pra Deus ele fala: é só um passinho pra tua vitória. Sabe por quê? Porque eu curo. Ele ainda cura. Ele não mudou, irmãos. E talvez hoje a sua oração, ela tenha sido bem simples. Talvez muitos tenham passado da noite pra madrugada orando, falando pra Deus tudo que doía, ou até mesmo os seus joelhos se dobraram e tudo que saiu foi apenas lágrimas. Mas até as lágrimas pra Deus são frases. Então nessa manhã eu gostaria que você, se você pudesse, colocasse a mão no seu coração ou repetisse comigo através da sua mente mesmo. Talvez, porque às vezes você tá no ônibus, me escutando pelo ônibus, né, no fone no ônibus. Às vezes você tá me escutando no trabalho. Às vezes tá ainda de madrugadinha se organizando pra ir trabalhar. Às vezes você nem dormiu ainda. E a nossa live te encontrou. Então eu quero que você, se possível, coloque a mão no seu coração ou só repita na sua mente: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei como me libertar sozinho. Eu preciso de ti. Hoje eu quero recomeçar contigo. Cura o que precisa ser curado. Liberta tudo que há em mim. Porque eu quero fluir. Eu quero viver. E eu quero poder gerar mais testemunhos. Em nome de Jesus eu declaro que a obra e a cura estão em mim. Tenha acesso, Deus, à minha mente e a também meu coração. Eu te dou liberdade para tocar em tudo, para mudar tudo, para que eu viva o que o Senhor tem para mim. Amém. Uma oração simples já é um passinho para nossa cura. Mas antes de você sair da live, eu quero orar por você.
Para todos os nossos novos seguidores, assim que acabar a live, eu vou estar escrevendo o seu nome no nosso caderno de oração. Eu oro pelos nossos seguidores todo dia. E até o final do ano eu vou continuar orando por você. Então coloque a mão no seu coração, se não puder, só fique na meditação dessa oração. Eu vou orar por você. Pai, Tu conhece cada coração que está aqui nesta madrugada. Esses corações que estão sendo conectados com você nessa manhã, muitos vão ver essa live no período da tarde ou de noite, mas o Senhor conhece cada um desses corações a qual essa live está alcançando. Tu sabe as dores que ninguém vê, dos apegos que aprendem, dos medos que silenciam. Vai de encontro, Pai, com cada vida, com cada família, com todos os meus irmãos que decidiram estar aqui. Todos os meus irmãos que através dessa live estão sendo conectados contigo. E também sobre os familiares deles. Porque eles representam alguém. Senhor, entra hoje nesse lugar. Mas não de uma forma invasiva. Nós te damos acesso. Nós te convidamos a ficar. Faça morada, Pai. Cuida, cura, transforma, edifica. Muda tudo e todas as coisas, tanto dos meus irmãos, tanto das famílias deles, de cada membro dessa família. Cura o que está ferido. Preencha os vazios. Fortalece o que está fraco. E ensina, Pai, cada um de nós a se desprender daquilo que tem nos machucado e se apegar em Ti. Pois o Senhor é, e eu declaro essa manhã que o Senhor é das nossas vidas o nosso refúgio, consolo, provisão, segurança. E eu já quero te agradecer porque eu sei, Pai, que grande será a experiência, ainda não acabou o mês, e grande será a experiência que o Senhor gerará em mim e nos meus irmãos. Porque o Senhor é um Deus que supre necessidades. Um Deus que faz. Um Deus que muda tudo que precisa ser mudado. O Senhor é um Deus que cumpre propósitos. O Senhor é um Deus que tem um amor que permanece para sempre. E o melhor, o Senhor não abandona as obras que são colocadas nas tuas mãos. E hoje nós falamos, a obra somos nós. E que seja para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor, que tem criado tudo em nós, mudado tudo em nós, para que o seu nome seja glorificado através dos nossos próximos passos, porque que não seja tudo sobre nós, mas tudo sobre você. Que hoje comece um processo de libertação emocional. Libertação da mente, do coração, do espírito, dos sentimentos, da alma. Que não seja força humana, mas que seja pela tua presença. Desde agora para sempre. Amém. Para os irmãos que quiserem uma oração mais específica, Ju, ora pelas pessoas que eu preciso, e colocaram os nomes nos comentários. Pode deixar os nomes lá no último vídeo que eu postei. O nome de sua família que eu vou estar escrevendo no caderno de oração e vou estar orando por vocês. E hoje à noite, às 10 horas da noite, eu também vou estar aqui, fazendo uma oração pela tua vida. Nós vamos nessa noite orar. E para você que está precisando de oração, Ju, eu quero orar, eu quero sentir Deus mais, eu quero poder ver Deus trabalhar mais na minha vida. Hoje, 10 horas, eu te convido para essa oração. Eu vou fazer uma oração de libertação para todas as áreas. Vamos escrever, vamos aqui fortalecer essa oração e vamos juntos à noite fazer ela juntos. Amém? É tempo de nos rendermos. Milagre só se vive para quem realmente não apenas quer, mas se posiciona. E a oração é uma forma linda de posicionamento. Eu convido você a participar. Então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Léo, obrigada. O Léo, ele tem sido um grande alicerce aqui nas nossas lives, né, irmãos? Ele tem ajudado vocês com as palavras. Ele tem levantado muitas pessoas através dos comentários. Então, que Deus ele abençoe demais a vida do Léo, que tem sido um grande, não só colaborador, mas ele é um amigo, né? Um amigo de muito tempo, irmãos. Ele entrou aqui no grupo dos 40 dias da prova de fogo, onde nós lidamos com casais. E Deus tem cuidado muito da vida do Léo. Deus tem cuidado. E eu creio que ele também cuidará da mesma forma
de você. A mesma forma que Deus tem cuidado da minha vida, da vida daqueles que buscam há muito tempo, Deus também cuidará de vocês que estão começando a buscar agora, ou dos que voltaram neste momento. Mas Deus cuida. Ele só precisa de uma coisa, você falar: Deus, eu tô aqui. Porque Ele já tá aí por você. Não esqueça disso, tá? Deus, Ele é contigo. Hoje você começa um processo de cura. E até o final desse mês, em nome de Jesus, você terá muita coisa para testemunhar. Só comece a prestar atenção, porque até nos detalhes Deus faz. Até nos detalhes Deus age. Amém? Deus abençoe. Até hoje à noite às 10 horas para quem for vir. E seja bem-vindo. Em nome de Jesus.